E Deus quer. Deus quer esse primeiro lugar na minha e na sua vida, amado. Ele quer para que Ele possa te dar direção até para quem depois você possa contar. Aconteceu algo na minha vida, eu não estava entendendo, mas eu obedeci. Havia uma pessoa na minha vida, uma amiga, ou pelo menos eu achava que era minha amiga, e a gente era muito amiga em tão pouco tempo, e de repente fui orar. Num desses momentos de devocional eu fui orar, e o Senhor me pediu um segredo. Olha só, um dia eu conto em detalhes essa história. O Senhor me pediu segredo, o Senhor nunca havia me pedido segredo, gente. Eu falei, e eu ainda questionei, sabe? Porque eu sempre fui de questionar, mas eu obedeço, tá? Mas não é errado questionar, errado é você questionar e não obedecer, né, querido? Porque às vezes Deus não vai te responder na hora que você questionou. E por causa disso você não vai obedecer? Então, não é errado questionar, mas obedece. Obedece questionando mesmo, filho, mas obedece. E eu questionei, Senhor, mas porque eu achei estranho, gente. Pra essa pessoa não tinha nem nome, gente. O meu nome era amiga. Essa pessoa me chamava amiga pra tudo quanto é lado. Eu achei estranho, mas tudo bem, a gente tinha amizade. Deus me pede segredo. Mas por que segredo? Que estranho, Deus nunca me pediu. E o Senhor... Aí a única coisa que eu ouvi dentro de mim, o Espírito Santo falando, eu não posso te falar agora, porque você não está pronta para ouvir agora. Mas eu não vou te dever essa. Eu não devo nada para ninguém e eu vou te contar na hora que você estiver pronta para saber a verdade. Ponto. Foi isso que o Senhor falou pra mim e eu obedeci. Então, querido, quando Deus te pedir alguma coisa, obedece, porque Deus só quer o nosso bem, tá? Nunca espere o pior de Deus, espere só coisas boas de Deus. E eu fiz. Gente, mas foi só... Conversei com a pessoa e a pessoa percebeu que eu mudei um pouco, né? Não falava tudo que vinha, porque Deus havia me pedido segredo para algumas coisas. Mudou, de repente, comigo. E eu falei, desculpa, mas Deus me pediu segredo. Mas é Deus, né? Então, quando a gente sabe que é Deus, não é qualquer outra pessoa, é Deus. Eu pensei assim, ela vai entender, porque, gente, Deus é Deus, né, meu? Ela era conhecedora, embora ela estava afastada dos caminhos do Senhor, ela era conhecedora da palavra. Foi só fazer isso, gente, a pessoa mudou completamente comigo. Era outra pessoa, praticamente virou a cara pra mim, porque não aceitou. Ela mudou completamente. Pergunta onde está essa pessoa? Desapareceu da face da terra, gente. Desapareceu. E aí o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. O porquê? Porque eu comecei a orar, né? Falei, Senhor, o Senhor falou que ia me falar. Eu quero saber, porque olha o que está acontecendo. Fulano fez isso. Desapareceu da face da terra. O Senhor começou a falar pra mim algumas coisas que não cabe eu falar aqui agora, né, gente? Porque vai fugir do que eu estou pregando aqui. Mas quando Deus te pedir alguma coisa, obedeça. Ainda que você não entenda, que foi o que aconteceu comigo. Eu questionei, porque eu não estava entendendo nada. O Senhor ainda foi tão maravilhoso e me explicou o porquê que Ele estava me pedindo isso. Mas às vezes Deus não explica, tá? É que Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, fofinho demais, é lindinho demais. E Ele falou pra mim. Mas e se de repente Ele não tivesse me falado? Eu ia obedecer? Ou não? Então obedeça, porque Deus quer sempre o nosso melhor. É proteção de Deus, sabe? Deus zelando pela nossa vida. Às vezes Deus quer cortar um laço ali na frente e a gente não tá vendo. Então a gente precisa obedecer, tá? E para obedecer, a gente precisa conhecer esse Deus. Ninguém confia. Eu só obedeci porque eu confio em Deus. Talvez se eu fosse uma pessoa insegura na minha confiança em Deus, na minha fé em Deus, talvez eu não teria obedecido e teria quebrado a cara. Então, gente, pra você conhecer alguém, precisa ter relacionamento. Não tem jeito, não dá pra correr disso, tá? Olha o que diz em Salmos 25:14, gente. O Senhor confia os seus segredos, sabe pra quem? Aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Foi isso que Deus fez comigo. Mas por que Ele fez isso? Porque Ele me deu graça, porque também isso não vem da gente. O Espírito Santo que nos dá essa coragem, essa vontade, essa
essa coisa de todo dia insistir um pouquinho com Deus, buscando a Deus. Eu não tô me justificando aqui não, gente. Eu não tô falando que eu sou boazuda, não. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente não consegue fazer nada sem o Senhor, não é mesmo? Agora uma coisa que eu vou falar pra vocês. E sabe pra quê? Olha só. Tudo cabe no seu devido lugar, certo? Deus nos criou, sabe pra quê? Pra contê-lo em nós. Olha só. Tudo tem o seu lugar. O sapato, ele cabe no pé. A luva, ela cabe na mão, certinho. Se fosse o número, claro, né? Cabe certinho. E nós somos criados para conter Deus. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Senhor faz morada em nós. Nós somos criados para sermos morada dEle. Oh, amado, que coisa mais maravilhosa. Como pode ser isso, né? Através do Espírito. Através do nosso espírito. Foi Ele quem soprou, querido, vida, a vida dele em nós. Foi Ele que soprou a sua vida, o fôlego de vida, o sopro de vida em nós. Então, o Senhor, nós somos criados para que Ele morasse dentro de nós, nos fizesse morada dele. Olha só, gente, Ele quer um relacionamento de intimidade conosco. Ele quer fazer morada dentro de nós, ao ponto de reger tudo em nós, nos dirigir em tudo, cuidar de nós, nos proteger, nos falar: filha, para, filha, anda. Por quê? Porque Ele quer um robô? Não, porque Ele quer que a gente confie nele, que a gente cresça com Ele, e só com o relacionamento que isso é possível. A vontade de Deus é se relacionar comigo e com você. Tá, Rosa, como eu posso ter mais intimidade, né, nesse relacionamento com Deus? Você falou que ia falar aqui pra nós, então fala. Vamos lá em Mateus 6,6. Posso dia passear pela Bíblia, né, gente? Como ter mais intimidade? Como esse meu relacionamento pode ser com mais intimidade com Deus? Vou falar pra você, em Mateus 6,6, Ele quer que a gente busque a Ele através do quê? Da oração. Querido, não dá pra ter relacionamento com Deus sem orar, amado. Não dá. Você consegue ser amigo de alguém sem conversar, sem ter um diálogo? Por mais que a pessoa não fale, graças a Deus, nos meus relacionamentos, todos os meus amigos, a gente atrai quem a gente é, né? Então, meus amigos falam bastante, graças a Deus, porque eu gosto de falar e, claro, me policio para não falar qualquer besteira. Mas a gente fala, a gente conversa. Mas tem gente que não conversa, né? E nem por isso, não é que não conversa, fala pouco, mas conversa, porque não existe relacionamento saudável sem diálogo, tá? E já vou falando para os casais, porque, gente, diálogo é tudo. Olha, diálogo desfaz mal entendidos, diálogos fazem com que vocês se aproximem mais um do outro, tá? Então, precisa ter diálogo. Um casal que é baseado só no sé, mas sou. Isso não é relacionamento, gente. Não é só isso. Isso tem que ser um complemento, mas não tem que ser baseado nisso. O diálogo, a amizade num casal é muito importante para que vocês venham crescer e amadurecer juntos. Então, olha só. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Olha Deus dando a receita do bolo, gente. Desenhando para você e para mim. Quando você for orar, você vai lá no seu quarto. Aí você fecha a porta e ore ao seu Pai que está em... Olha aqui Deus pedindo segredo, em secreto. Olha Deus pedindo prioridade. Está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Ele vai responder sua oração, mas Ele quer que você chegue nele primeiro. Não vai primeiro lá na irmã Maria das Couve. Não vai lá naquela irmã fofoqueira da sua igreja, que se esconde atrás de uma Bíblia e finge que é sua amiga, né? Não vai falar lá com o seu cunhado invejoso. Fala para Deus primeiro, porque até para quem você precisa falar, Ele vai te direcionar, como fez comigo. Ou vai te pedir segredo, não fala para Ele não.
Foi isso que Deus quis falar para mim, filha. Eu não quero que você fale mais os nossos segredos para fulana. E eu vou te mostrar depois por que eu não quero. Mas hoje você não tem estrutura para ouvir o que eu tenho para falar para você, para ouvir o motivo que eu peço isso para você. Foi isso que Deus falou pra mim. Eu não quero que você fale mais nossos segredos pra ela, ponto. E eu obedeci. E depois Deus me explicou. E eu vi que era livramento. Então Deus está falando, olha, vai pro teu quarto. Ele quer intimidade. Querido, quarto é lugar de intimidade. Ninguém entra na casa dos outros e já vai direto pro quarto e senta na cama. Isso é muita intimidade, né? Quarto é lugar de intimidade. Geralmente a gente leva pra sala, pra cozinha, pra varanda. Mas pra quarto é muito íntimo, é um lugar muito íntimo. E pra cama, sentar na cama, nem se fale, né? E fechar a porta. Geralmente você fecha a porta pra ter mais o quê? Privacidade, pra ninguém te atrapalhar, pra você ter intimidade. Geralmente a gente fecha a porta pra ninguém interromper. E olha o seu pai que está em secreto. Se está em secreto, você vai contar pra ele o quê? Tudo que está dentro de você que está secreto também. Você não foi lá na irmã Maria das Couves para falar primeiro. Não, você correu para Deus primeiro. Eu priorizei o meu Deus. Aí se eu sentir paz de falar com mais alguém, eu falo assim, não, eu espero. Gente, tem tantos segredos. Nem minha filha sabe. Mas o meu pai que está em secreto, ele sabe. Tanto que ele já viu e vê em secreto e vai me recompensar. E vai responder a minha oração no tempo que eu estiver pronta. No tempo certo, porque tem isso também. Porque o que Deus fez comigo? Gente, o Espírito Santo falou claramente, não posso te falar agora, porque você não tem estrutura, você não está pronta para ouvir o porquê que eu estou te pedindo isso. Você entendeu? Às vezes, gente, nós não estamos prontos para ouvir, nós não estamos prontos nem para ouvir a resposta de Deus. Deus não me responde. Eu oro, Deus não mostra. Onde está essa mulher que não aparece, que eu quero casar? Onde está esse homem que não aparece? Onde está essa porta de emprego que eu bato e não se abre? Deus não quer te dar? Claro que Ele quer te dar, querido. Ele quer que você tenha uma vida abundante, porque Ele é a própria abundância. Mas às vezes nós não estamos prontos para receber, para ouvir, nem para ouvir, hein? Olha só, gente, que nível eu estava. Eu estava orando. Eu estava na presença de Deus orando. E o Senhor falou para mim que eu não estava pronta para nem ouvir a resposta dele. Porque Deus conhece nosso coração. Vai saber se eu ia achar aquilo, né? Que às vezes o Espírito Santo muda de nome, né? A gente fala, acho que isso é de mim. Algo me disse. Aí eu tô sentindo algo. Menos Espírito Santo, né? O Espírito Santo muda de nome o tempo todo. Então vai saber se eu também ia dar uma dessas. De falar, tô sentindo algo, acho que isso é de mim. Isso é de mim. Porque a nossa amizade era tão bonita, sabe, gente? Aparentemente. Era uma amizade assim que, meu Deus, impossível de achar que tinha alguma coisa escondida ali. Mas Deus sabe, Deus vê além, querido. Deus vê além. Então o Senhor sabia que eu não estava pronta nem para ouvir a resposta dele, e você também muitas vezes não está pronto. E aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo, porque olha só, quando você fala com Deus, né? Vai pro teu quarto. Quando fala quarto é um lugar de intimidade, né? Mas talvez você não consiga orar no seu quarto, mas ora num lugar que você não seja interrompido. E às vezes a gente não aguenta esperar a resposta. Porque Deus foi tão misericordioso que Ele explicou pra mim e depois falou. Mas às vezes Deus não explica, gente. Às vezes Deus só pede uma coisa pra você e fica quieto. Tipo Abraão, sabe? Com Isaac. E aí? Que às vezes Deus até demora pra responder. E aí o bicho pega mesmo, né? E aí o que você vai fazer? Você vai passar na frente de Deus e vai agir com as suas mãos? Que isso é da minha carne. Imagina. E é nessa que você se lasca. Por isso que Deus quer que você tenha relacionamento com Ele e intimidade, porque aqueles que o buscam raramente são enganados.
Não tem como ser enganado, querido, porque Deus está... Lembra que a palavra de Deus falou que Ele e você é um através do Espírito? Então não tem como você ser enganado. Você tem aquela convicção tão forte. Você conhece o teu Deus. A Bíblia fala que as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A gente conhece, não adianta vir um charlatão, não adianta vir alguém querendo puxar o nosso tapete, fingindo que é ovelha, mas é lobão. Não, a gente não cai nessa, porque nós estamos tão ligados numa fiação com Deus tão forte que não há como ser enganado. Mas por quê? Por causa da oração, do diálogo com Deus. Passe momentos com Deus, falando com Ele. Não existe relacionamento sem diálogo.